Boa tarde, meu nome é Davi. Eu vou falar um pouco sobre Keith Swanwick, que na segunda geração dos métodos ativos ele foi muito importante. Ele até hoje, né, tem muita importância com seus livros e tal. O que ele criou? Além do Aspiral que ele trabalhou, né, eu vou falar sobre o CAP, que depois virou CLASP, que seria os pilares, o CAP que a gente estudou, né, que seria composição, apreciação e performance, né? Ele acreditava que esses pilares na formação do estudante musical, né, seria perfeito. Não precisa ser nessa ordem, eu vou explicar um pouco e dar um exemplo sobre isso. Falaram muito sobre Keith Swanwick, né, que é um cara muito importante, estudioso e tal. Eu vou falar sobre como funciona esse CLASP, né, que seria CLASP, a palavra já complexa, já com o CLP mais o S, né, que deu CLASP, seria amarra. Ele acredita que essa amarra desses pilares que ele acredita seria o ideal para a formação do músico, né, do aluno. Então seria o seguinte, o CAP, que seria C de composição, A de apreciação e P de performance, que seria a execução do trabalho. Aí veio dois agregados, seria o L e o S, daí fica CLASP. CLASP em inglês, a palavra fala amarra, né, fecho, como se tivesse, você fechou todas as partes que seriam importantes para o estudo. Eu vou dar um exemplo para vocês, então. Seria o seguinte, imagina que você vai ensinar um choro para uma classe, né, para um grupo de pessoas, ou então vai dividir uma classe para fazer esse estudo. Então, qual seria... Vou dar um exemplo. A gente põe A, de apreciação. Colocaria a música para ser ouvida e buscava explicar de onde veio essa música e tal, e eles tentassem descobrir, né, qual o estilo musical e tal. Aí depois, você prepara o L, que seria a parte de informação. O que seria isso? Você vai falar aqui a história do choro, de onde veio do lundu, do machixe, da polca, que é essa união e tal. Então você daria as informações sobre aquilo. E também na parte teórica, põe o síncopa ou aquela hibridez da composição e tal. Isso seria a parte da leitura, a parte de teoria, né? Aí vamos falar um skill, que seria o skill, né? O S lá do CLASP. O S seria a execução, você não a execução de uma apresentação, você treinar, né? Então você fala, esse choro está em Dó maior, então você passa uma escala em Dó maior para o aluno e fala, vamos fazer ele sincopado, para ter a sonoridade do choro e tal. Você faz uma harmonia, ele vai treinando essa escala e vê que realmente soa como um choro por estar utilizando as ferramentas que foi apresentada. Legal. Falando isso, você pode... Vamos, composição. Então você fez isso aí com o aluno, aí fala, tente informar uma frase melódica ou uma parte rítmica usando a síncopa, usando o que foi estudado, a escala. Então já seria legal, você está unindo a teoria, a apreciação que ele ouviu, a música, a parte histórica e agora fazendo a composição. Ele compor uma frase ou um choro completo, pode ser também. Isso seria a próxima parte. E aí a performance. Numa classe, um exemplo seria você dividir essa classe em dois grupos, metade faria um tema, outra metade faria outro tema, e depois cada um apresentasse um para o outro, né? Então é o seguinte, Keith Swanwick acreditava nisso aí, ele acreditava nesse amarra, né? Que pegava todas as partes, não precisa ser exatamente nessa ordem que eu falei, poderia ser primeiro a performance, a composição, depois o skill, né? O legal é que ele acreditava, né, que sempre a parte de composição, a parte criativa seria o ideal para que o aluno se desenvolvesse melhor. Por quê? Ele tendo esse ímpeto de descobrir, desenvolver sozinho, criar, depois a técnica ele ia buscar para executar o que ele desenvolveu. Eu quero fazer essa frase aí, eu preciso ter velocidade, ou preciso saber mais teoria para fazer uma harmonia mais elaborada e tal. Então, o Keith Swanwick, eu acredito que seja um cara que influenciou muito e ajuda muito na parte de composição e criação. Valeu!